Feche os olhos por um instante e imagine seu coração em silêncio. Imagine o som que ele faria se pudesse falar, não com palavras, mas com vibração. Talvez dissesse que está cansado, talvez revelasse uma angústia que você já não nomeia mais. E se você descobrisse que por trás dessa exaustão silenciosa mora um desejo legítimo de prosperar, não por ganância, mas por liberdade, por dignidade, por um pouco de paz, talvez você esteja nesse lugar agora. Um lugar onde você fez tudo certo. Seguiu o roteiro, trabalhou duro, lutou, esperou, manteve a fé. E mesmo assim, continua preso a um ciclo que parece não se quebrar. Um ciclo onde o dinheiro entra e some. Onde os esforços são muitos, mas os frutos parecem poucos. Onde o peso emocional de não prosperar vai se acumulando no corpo, como se houvesse algo de errado com você. Mas e se eu te dissesse que o problema nunca foi você, e sim a frequência que você foi condicionado a emitir? Prosperidade não é uma conta cheia, não é uma casa grande, não é uma meta alcançada. Prosperidade é uma frequência, e frequência não se força, se sintoniza. A maioria das pessoas olha para fora em busca de uma chave, mas a chave não está fora, a chave está dentro. Está na vibração silenciosa que você carrega no peito, está no ambiente invisível que você cria com seus pensamentos, seus sentimentos, suas crenças mais enraizadas, muitas delas nem sequer suas, muitas delas herdadas, repetidas, instaladas como um software infectado, como diz Bruce Lipton. Lipton nos mostra que o ambiente interno molda o gene da prosperidade. Ou seja, não basta querer, não basta fazer, é preciso sentir-se próspero. Mas como sentir isso se por dentro você ainda se percebe preso a memórias de escassez, a mensagens ocultas que dizem que você não merece, que é perigoso ter demais, que é melhor se contentar com pouco para não incomodar ninguém? Joe Dispenza amplia esse entendimento. Seu coração tem um campo eletromagnético que conversa com o universo. Quando esse campo entra em dissonância com aquilo que você deseja, a realidade simplesmente não responde, ou responde com mais do mesmo, porque não é o pedido verbal que manifesta, é a coerência vibracional entre o que você sente, pensa e acredita. É como se o universo não escutasse suas palavras, mas apenas a música que seu campo emite. E se essa música estiver desafinada com a abundância, ele não pode tocar a sinfonia que você espera. A verdade é que muitos estão tentando prosperar com o corpo ainda vibrando escassez, tentando manifestar liberdade enquanto carregam por dentro o medo ancestral da falta, tentando imaginar abundância com o coração ainda preso ao trauma da rejeição, ao cansaço de uma vida que nunca deu folga, à memória do esforço que nunca rendeu o suficiente, e nesse esforço silencioso, vão confundindo prosperidade com acúmulo, dinheiro com segurança, conquista com valor pessoal. Mas prosperidade real não nasce da necessidade, ela floresce da frequência. Imagine agora a metáfora de uma estação de rádio. Você pode desejar ouvir uma música linda, mas se não estiver sintonizado na estação certa, tudo que chegará é ruído. Assim também é com a prosperidade. Não adianta querer se a sua frequência está desalinhada. Não adianta correr atrás do que você ainda sente, lá no fundo, que não merece, ou que vai te afastar das pessoas que ama. Porque a energia não obedece ao que você deseja, ela obedece ao que você vibra. E aqui está o convite. E se você começasse a ouvir sua frequência com mais verdade? E se ao invés de correr atrás de métodos, você começasse a cultivar um campo vibracional fértil dentro de você? Porque é lá que tudo começa. É nesse solo invisível, feito de emoção, intenção e presença, que a verdadeira prosperidade brota. Não de fora para dentro, mas de dentro para o universo. O trauma financeiro invisível. Quando o corpo vibra, medo mesmo em silêncio. Há dores que não se dizem em voz alta. Elas moram no corpo como fantasmas silenciosos. E talvez você conheça essa sensação. Acordar com a mente acelerada, o coração inquieto e um aperto no peito que não tem explicação aparente. É como se o medo da falta tivesse feito morada dentro de você. Não importa se hoje há recursos, se as contas estão pagas, se tudo parece sob controle, porque esse medo não é lógico, ele é ancestral. Ele se esconde nos tecidos do seu ser, carregado como uma herança emocional invisível, passada de geração em geração. Às vezes, o trauma financeiro não está na ausência real de dinheiro, está no modo como seu corpo aprendeu a reagir diante da ideia de não ter o suficiente. Está nas lembranças de escassez que você viveu, ou que alguém muito próximo viveu e transmitiu como verdade. Pode ser a memória da mãe contando moedas no fim do mês. Pode ser o pai exausto,
dizendo que dinheiro só vem com sofrimento. Pode ser o silêncio constrangedor diante de um pedido negado. Essas memórias não desaparecem, elas se registram no cérebro, no coração, nas glândulas, nos músculos, e quando o corpo aprende a associar dinheiro ao medo, ele passa a emitir essa vibração, mesmo quando tudo parece estar bem. E o mais doloroso é que, muitas vezes, esse trauma é mascarado por esforço. A pessoa se dedica, trabalha incansavelmente, estuda, empreende, entrega mais do que recebe, e ainda assim se vê estagnada, como se algo invisível estivesse bloqueando o fluxo. E está, porque não é apenas o quanto você faz, é o que você vibra enquanto faz. E se o campo vibracional ainda estiver preso ao medo, à urgência, à luta por sobrevivência, o universo responde com mais do mesmo. Tensão, aperto, repetição. Bruce Lipton explica que nosso ambiente interno, ou seja, nossos pensamentos e emoções, são tão poderosos quanto os genes na construção da realidade. E se seu ambiente interno foi programado pela escassez, mesmo a sua ação mais bem intencionada pode ser sabotada por uma vibração inconsciente, porque o corpo não mente, e se ele ainda estiver operando no modo defesa, a prosperidade será percebida como ameaça, não como bênção. Há um momento em que é preciso parar e escutar o próprio corpo. Ele te mostra onde ainda há medo, onde ainda há rigidez, onde ainda há memórias querendo ser vistas. E reconhecer isso não é fraqueza, é o primeiro passo da transmutação, porque só se transforma aquilo que se torna consciente. O que é negado, repete. O que é acolhido, libera. E quando você começa a enxergar o medo silencioso que vibra em você, começa também a abrir espaço para algo novo florescer, não do esforço, mas da cura. Cuidado com a mentalidade positiva forçada. Ela pode estar vibrando negação. Há uma diferença sutil, mas profunda, entre positividade e negação emocional. E muitas vezes, essa diferença passa despercebida. Talvez você tenha aprendido que, para atrair prosperidade, é preciso manter o pensamento elevado, focar no bem, visualizar o melhor. Mas o que quase nunca te disseram é que o pensamento positivo, quando usado como escudo, pode se transformar em um bloqueio vibracional silencioso. A pessoa diz para si mesma: vai dar certo, eu creio, eu confio, e repete isso como um mantra. Mas por dentro, o corpo grita o oposto. O coração está ansioso, a respiração está presa. Há um nó no estômago que insiste em não se desfazer. E o universo, sensível como é, não responde ao que você afirma com a boca, mas ao que você vibra com o corpo. A energia não escuta as palavras. Ela escuta a coerência. A falsa positividade é como pintar uma parede com rachaduras. Pode parecer bonita à primeira vista, mas cedo ou tarde, a estrutura cede, porque aquilo que é reprimido não desaparece, apenas se esconde. E o que se esconde no inconsciente continua criando, continua moldando o campo, continua interferindo nos resultados. Joe Dispenza nos lembra que o campo quântico responde à emoção verdadeira, não à fantasia forçada. A emoção que você sente de verdade, mesmo que não queira sentir, é a que molda sua realidade. A repressão emocional gera dissonância. Você imagina riqueza, mas sente aperto. Afirma abundância, mas teme não conseguir. Sorri para fora, mas dentro há culpa, raiva, insegurança. E essa dissonância cria um curto-circuito entre intenção e manifestação. É como tentar sintonizar duas estações de rádio ao mesmo tempo. O som que sai é ruído, confuso, fragmentado, incompleto. Muitos confundem espiritualidade com ausência de dor, mas a espiritualidade verdadeira não nega o que dói. Ela acolhe. Ela olha com compaixão para as partes feridas, sem julgá-las, sem reprimi-las. Porque só o que é olhado com amor se transforma. Fingir que está tudo bem quando não está, não atrai prosperidade, atrai exaustão, atrai culpa, atrai desconexão. E se ao invés de forçar uma alegria que não sente, você simplesmente reconhecesse o que está vivo em você agora, e se dissesse: sim, há uma parte minha que ainda sente medo. Sim, há uma parte minha que ainda não acredita que merece. Não como uma derrota, mas como um gesto de verdade, porque é nesse instante de verdade que o campo começa a se reorganizar, a vibração começa a mudar, e o universo, sensível como é, responde com mais clareza. A coerência não exige perfeição, exige autenticidade. E quando você se permite ser inteiro, com luz e sombra, com fé e dúvida,
Com coragem e vulnerabilidade, você se alinha ao fluxo mais poderoso que existe, o da sua própria verdade vibracional. E é a partir dessa verdade que a prosperidade pode finalmente encontrar passagem, porque a maioria falha ao tentar visualizar riqueza. Você fecha os olhos. Imagina, se vê dentro de uma casa nova, livre das dívidas, cuidando da saúde com leveza, compartilhando alegria com quem ama. Tudo parece possível, até que a imagem começa a desbotar, o corpo inquieta, a mente se dispersa, e de repente, o que era uma tentativa de criar o futuro vira uma lembrança do que ainda não se tem. Por que isso acontece? A maioria das pessoas falha ao visualizar riqueza, porque a imagem mental não conversa com o estado emocional interno. É como tentar plantar uma semente em um solo seco. A intenção está lá, mas o terreno não acolhe. Você até vê a cena, mas não sente como se já fosse verdade. E nesse espaço entre o ver e o sentir, nasce a frustração silenciosa, porque, como ensina Joe Dispenza, a visualização só é eficaz quando o corpo acredita nela, quando o coração vibra em coerência com a imagem, quando há emoção real envolvida. Se você apenas pensa, mas não sente, o campo não responde, porque o universo é sensível à vibração, não à imaginação solta. E o que muitas vezes acontece é que, ao tentar visualizar algo muito distante da sua identidade atual, o corpo reage com alerta, como se dissesse: isso não é seguro, isso não é verdade, isso não é para mim. E nesse exato momento, o sistema nervoso envia sinais de ameaça, o coração acelera, a respiração se altera, o campo se fecha. É um curto-circuito vibracional. A mente quer uma coisa, mas o corpo vibra outra, e essa incoerência trava o processo de manifestação, porque o campo energético que criamos é um todo. Não adianta mentalizar uma realidade de abundância se o corpo, habituado ao medo e à escassez, ainda vive no estado de sobrevivência. Prosperidade exige segurança emocional, e segurança emocional só nasce quando o corpo se sente em paz. Bruce Lipton nos lembra que as crenças são instruções biológicas. Elas não estão apenas na mente, elas moldam o funcionamento do nosso organismo. E se a crença dominante é de que prosperar é difícil, perigoso ou impossível, o corpo não permitirá que essa realidade se manifeste com fluidez, mesmo que a mente deseje o contrário. Por isso, antes de tentar visualizar uma vida diferente, é preciso criar dentro de si um espaço de segurança para ela habitar. Sentir, mesmo que em pequenas doses, que é possível, que é seguro, que é digno, que você pode, sim, acolher algo maior sem se perder de si. Porque quando o corpo acredita, a visualização se torna viva. E quando ela se torna viva, o universo começa a responder, não com mágica, mas com sincronicidade, com oportunidades sutis, com caminhos que se revelam quando a vibração certa encontra a realidade certa. Visualizar não é imaginar apenas com os olhos fechados, é viver a imagem com o coração aberto. E só então, a riqueza deixa de ser uma fantasia e começa a ser uma frequência real, ativa, presente em cada célula do seu ser. O erro silencioso de querer prosperar apenas para fugir da dor. Há desejos que nascem do amor e há desejos que nascem da dor. Ambos são válidos, mas cada um emite uma frequência diferente. Quando se deseja prosperar apenas como um meio de escapar do sofrimento, do vazio, da insegurança, algo se rompe na coerência vibracional. Porque a intenção, ainda que legítima, está contaminada pelo medo. E o medo, mesmo disfarçado de ambição, continua sendo medo. Talvez você já tenha sentido isso. Um impulso intenso de mudar de vida, de sair do sufoco, de conquistar algo maior. Mas, por trás desse impulso, o que vibra é uma urgência silenciosa. Eu não aguento mais. Eu preciso sair dessa situação. Eu não quero mais sentir isso. E, sem perceber, a prosperidade vira uma tentativa de fuga, não um espaço de expressão da sua verdadeira essência. Quando a prosperidade é buscada como compensação emocional, ela se torna instável, porque tudo aquilo que é construído a partir da carência carrega em si a semente da instabilidade. E mesmo que venha dinheiro, reconhecimento, resultados, nada disso se sustenta por muito tempo, porque o vazio interno continua ali, esperando ser visto, esperando ser curado. A intenção é o ponto de partida da criação, mas para que ela tenha potência real, precisa vir da inteireza de quem sabe que é digno, mesmo sem ter, de quem sente que já é completo, mesmo antes da manifestação, de quem compreende que prosperar não é escapar da dor, mas permitir que a dor se transforme em força criadora. A física quântica nos mostra que a observação consciente
altera o comportamento da matéria. Isso significa que a forma como você olha para a sua realidade influencia diretamente o que ela se torna. Se você olha com medo, cria resistência. Se olha com aceitação, abre caminho. E aceitar não é se conformar, é reconhecer o que existe agora, sem lutar contra. É transformar o impulso de fuga em presença, porque só na presença há real poder de mudança. Neville Goddard dizia que não é o que você deseja que se manifesta, mas o que você assume como estado interior. Se o seu estado é de urgência, de falta, de desespero, é isso que você estará afirmando vibracionalmente, mesmo quando deseja o oposto. Há uma grande diferença entre desejar prosperidade e permitir que ela venha. O primeiro movimento parte da ausência, o segundo nasce da confiança. E confiança não se força, se cultiva. A partir do momento em que você deixa de querer prosperar para fugir da dor e começa a querer prosperar para expandir quem você é, tudo muda, porque agora a sua intenção se alinha à abundância que já habita seu campo, mesmo que ainda invisível. E nesse espaço de aceitação, nasce um novo tipo de frequência, uma frequência que não exige, não implora, não se contrai, uma frequência que convida, que acolhe, que floresce. E quando você vibra a partir desse lugar, a vida responde, não com pressa, mas com precisão, como a dopamina bloqueia sua manifestação, sem você perceber. Vivemos em um mundo de estímulos rápidos. Tudo convida para o imediato, para o clique, para a resposta instantânea, para o resultado agora. E sem perceber, nosso cérebro vai sendo treinado para funcionar como uma máquina de recompensa. Cada pequena conquista, cada curtida, cada avanço vira um disparo de dopamina, o neurotransmissor que nos faz sentir prazer, mas também nos vicia na expectativa constante por mais. O problema é que esse ciclo de pico e queda, de excitação e frustração, cria um padrão de ansiedade vibracional que sabota a manifestação de uma prosperidade verdadeira, porque o campo quântico não responde ao que você deseja de forma compulsiva, ele responde ao que você sustenta com consistência, e a dopamina, quando usada de forma desregulada, nos afasta dessa consistência. Talvez você já tenha experimentado isso. Começa um novo projeto com entusiasmo, visualiza resultados incríveis, sente-se motivado, mas dias depois, a empolgação desaparece. Vem a dúvida, a comparação, a desilusão, porque a dopamina não é estável. Ela nos dá um impulso inicial, mas depois exige mais estímulo para manter o mesmo nível de prazer. E nesse processo, criamos uma dependência da excitação, não da profundidade. Uma busca contínua por novidade, não por presença. Joe Dispenza alerta para esse mecanismo. Quando nos tornamos viciados na química do desejo imediato, perdemos a capacidade de criar a partir do estado de ser. Passamos a buscar apenas pelo que excita e não pelo que transforma. E isso gera um campo vibracional instável, feito de altos e baixos, de crenças temporárias, de intenção sem raiz. A dopamina nesse contexto não é o problema. O problema é quando ela se torna o único motor. Quando a sua jornada de prosperidade é movida apenas pela expectativa do resultado e não pela conexão com o processo. E o universo percebe isso, porque a vibração do vício em resultado é diferente da vibração da confiança no tempo certo. Bruce Lipton nos mostra que o sistema biológico é altamente sensível aos nossos estados emocionais. Quando estamos em modo de excitação constante, ativamos o sistema de sobrevivência, não o de criação. E nesse modo, o corpo interpreta até mesmo os sonhos como ameaças, porque não há espaço para repouso interno, para silêncio, para escuta. Manifestar não é acelerar, é sustentar, é manter a vibração certa mesmo quando não há sinal de retorno, é confiar na colheita enquanto cuida da semente. Mas isso exige um tipo de dopamina diferente, a da constância, do prazer em ver algo crescer devagar, do contentamento que nasce da coerência interna, não da recompensa externa. E quando você começa a perceber que sua ansiedade por resultados é, na verdade, um pedido do seu corpo por segurança, algo se transforma, porque agora você pode oferecer a si mesmo aquilo que a dopamina jamais trará: estabilidade vibracional. E a partir dessa estabilidade, o que antes parecia longe, começa sutilmente a se aproximar. A verdade esquecida sobre merecimento. Não se trata de fazer mais,
mas de sentir-se parte. Há uma ferida silenciosa que habita muitos corações, a sensação de não merecer, de não ser suficiente, de que é preciso fazer mais, entregar mais, provar mais, para só então talvez receber. Essa ferida se instala cedo, às vezes ainda na infância, quando o amor vinha condicionado, quando o afeto dependia do desempenho, quando o elogio só vinha junto de uma nota alta, de um comportamento exemplar, de uma obediência sem falhas. E o inconsciente aprendeu: eu só recebo se eu for perfeito, se eu me esforçar ao extremo, se eu me sacrificar. Esse padrão, carregado ao longo da vida, contamina a relação com a prosperidade, porque a pessoa passa a acreditar que ainda não é hora, que ainda não está pronta, que precisa fazer mais, estudar mais, trabalhar mais, evoluir mais. E nesse movimento, o merecimento vira uma meta inatingível, sempre adiada, sempre além do agora. Mas a verdade é outra. A verdade que esquecemos, e que a neurociência espiritual começa a lembrar, é que merecimento não é algo que se conquista, é algo que se reconhece. É um estado de pertencimento. Quando você sente que faz parte do fluxo da vida, a abundância deixa de ser uma exceção e passa a ser uma extensão natural do seu ser. Greg Braden nos fala da coerência entre o coração e o cérebro. E essa coerência só se estabelece quando há sentimento de valor interno. Quando você se olha e profundamente sente: eu sou digno, eu sou parte, eu pertenço, não por ter feito algo grandioso, mas por existir, por estar aqui, por ser um fragmento único da consciência criadora. O problema é que muitos ainda confundem merecimento com esforço, e essa confusão cria resistência energética, porque quanto mais você acredita que precisa fazer para merecer, mais o campo se fecha, a vibração se torna tensa, carregada, urgente, e o universo, que responde à leveza e à harmonia, se distancia. Bruce Lipton nos lembra que as crenças moldam não apenas a forma como vemos o mundo, mas a forma como o nosso corpo funciona. Se você acredita que não merece, seu sistema imunológico enfraquece, sua criatividade diminui, seu campo magnético se retrai, porque o corpo entra em modo de defesa, e ninguém manifesta expansão enquanto está em estado de defesa. Merecimento é, acima de tudo, uma frequência, uma vibração sutil que diz: eu posso receber, eu posso florescer, eu posso viver com plenitude, não por ter feito algo a mais, mas porque sua essência já é, por natureza, merecedora. E quando essa percepção se instala, algo muda no campo. A vida deixa de ser uma escada cansativa e vira um caminho de retorno. Um retorno àquilo que no fundo você sempre foi. Parte do todo, parte da abundância, parte do milagre. Uma técnica de 3 etapas para reprogramar a frequência de escassez. Há algo que acontece em silêncio, dia após dia, sem que percebamos. Repetimos o mesmo campo emocional, como se estivéssemos presos dentro de um eco invisível. Acordamos com os mesmos pensamentos, sentimos os mesmos medos, reagimos com as mesmas dúvidas. E isso não é acaso. Isso é memória. Memória emocional, memória celular, memória vibracional. Bruce Lipton ensina que nossos genes não comandam a vida. São os sinais que enviamos a eles que ativam ou desativam suas expressões. Ou seja, se vivemos num campo interno de escassez, esse campo se torna um ambiente biológico que reforça todos os dias a mesma realidade. Por isso, mudar de vida exige mais do que força de vontade. Exige reprogramação energética. E essa reprogramação começa com 3 movimentos: reconhecer, descondicionar e reverter. O primeiro passo é reconhecer, não com culpa, não com vergonha, mas com compaixão. É parar e dizer: sim, há escassez vibrando em mim. Escassez de confiança, de permissão, de segurança, de pertencimento. Reconhecer é trazer à luz. É dar nome ao que vibra por trás das suas ações, escolhas e repetições, porque só o que é trazido à consciência pode ser transformado. O segundo passo é descondicionar. Isso significa perceber que o que você sente hoje não é sua essência. É um condicionamento, uma repetição de experiências que se tornaram padrões, uma programação herdada de pais, avós, sistemas familiares e sociais que, por não saberem vibrar abundância, ensinaram a sobreviver, não a florescer. Descondicionar é abrir espaço, é interromper o ciclo, é dizer: isso não me define, e pouco a pouco, retirar a escassez do trono da sua vida interior. O terceiro passo é reverter. E reverter não é lutar contra o que foi, é cultivar o que pode ser, é treinar o corpo e a mente para novas frequências. Frequências de confiança, de gratidão,
de alegria silenciosa, de receptividade. É escolher, dia após dia, criar um novo ambiente interno, porque, como a epigenética revela, o ambiente molda a expressão genética, e quando seu ambiente interior muda, seu campo externo começa a se reorganizar. Essa técnica não é mágica, é um processo, um caminho, um gesto contínuo de reconexão. E cada vez que você reconhece um padrão de escassez, descondiciona esse padrão e escolhe uma nova vibração. Você envia ao universo uma mensagem diferente. Uma mensagem que diz: eu estou pronto para ser quem realmente sou. Estou pronto para florescer de dentro para fora. E essa mensagem, quando sentida de verdade, ecoa no campo quântico com uma força que transforma, porque o universo responde à sua verdade mais íntima, não ao que você finge, mas ao que você vibra. E essa vibração pode sim ser reescrita, uma escolha por vez, uma frequência por vez, uma respiração por vez. O fator silencioso que sabota sua frequência, vergonha inconsciente do próprio sucesso. Às vezes, o que nos impede de crescer não é o medo de fracassar, é o medo de brilhar, de ter, de expandir, de prosperar além do que nossa história familiar conhece. Esse medo não costuma ser racional. Ele não aparece em frases diretas. Ele se esconde em sabotagens sutis, em decisões adiadas, em oportunidades que escapam, em recaídas que se repetem. E por trás disso, quase sempre há uma emoção camuflada, a vergonha. Vergonha do próprio sucesso, da própria abundância, da possibilidade de ter mais do que os pais tiveram, de alcançar o que os avós não puderam, de ultrapassar os limites que, por gerações, foram vistos como inalcançáveis. E essa vergonha não é ingratidão, é lealdade. Lealdade inconsciente ao sistema de origem, um movimento interno que diz: se eu prosperar demais, serei diferente deles, serei separado, serei julgado, serei excluído. Bruce Lipton nos mostra que somos programados por padrões familiares não apenas de comportamento, mas de vibração. Crescemos mergulhados em campos emocionais. E se o campo da sua infância foi marcado por dificuldades, renúncias, sacrifícios silenciosos, a abundância pode ser percebida como traição, como se prosperar significasse romper com o pertencimento. E o inconsciente, com medo de perder o amor do grupo, prefere recuar. Esse é um dos sabotadores mais profundos da prosperidade. A fidelidade invisível, a dor coletiva, a crença de que é preciso escolher entre ser fiel à família ou ser próspero. E diante dessa falsa escolha, muitos optam, sem perceber, por manter-se dentro do limite conhecido, por amor, por lealdade, por pertencimento. Mas é possível honrar a origem sem repetir o destino. É possível reconhecer a dor do sistema e ainda assim permitir-se algo novo. É possível dizer ao inconsciente: eu sou grato pelo caminho que eles trilharam, mas eu escolho florescer, não para esquecê-los, mas para honrá-los com a minha expansão. Porque quando você se permite prosperar com consciência, você também abre caminhos para o seu sistema. Você quebra o ciclo. Você transforma o legado. Neville Goddard nos lembra que o mundo externo é um reflexo do estado interno assumido. E assumir um novo estado, um estado de merecimento, de liberdade, de abundância, é também assumir uma nova narrativa. Uma narrativa onde ter não significa perder, onde crescer não significa se desconectar, onde o sucesso não precisa mais vir carregado de culpa ou isolamento. A vergonha só se dissolve quando acolhida, quando vista com amor, quando reconhecida como um resíduo de uma história antiga que não precisa mais se repetir. E nesse gesto de compaixão interna, a frequência muda. O campo se reorganiza, a prosperidade encontra espaço para chegar, não como imposição, mas como expressão natural de quem você está se tornando. Uma versão sua que inclui tudo o que veio antes, mas não se limita mais por isso. A metáfora do campo fértil. Por que insistir não faz o solo florescer? Há um tempo certo para tudo, e embora essa verdade pareça simples, ela entra em conflito com a pressa que carregamos no peito. Queremos que as sementes brotem no instante em que tocamos a terra. Queremos que o fruto apareça no dia seguinte ao plantio. E quando isso não acontece, forçamos, insistimos, repetimos com mais força. Mas a natureza não responde à força, ela responde à sintonia. Imagine um campo fértil. Imagine a terra pronta, úmida, silenciosa. Agora, imagine alguém que, por medo de não colher, cava a mesma semente todos os dias, para ver se ela já está germinando. Esse alguém não percebe que,
Ao interromper o processo natural, está matando a possibilidade de florescimento. E assim também fazemos com nossos desejos. Quando a ansiedade nos domina, cavamos o campo da manifestação com desconfiança, com urgência, com controle. E esse campo, que precisava apenas de tempo e calor, começa a se fechar. A metáfora do campo fértil nos ensina que prosperidade não nasce da insistência, ela nasce da maturação vibracional. É preciso preparar o solo interno, é preciso nutrir, confiar, aguardar, porque há um tempo em que tudo parece parado, mas não está. A semente no escuro da terra está se transformando, e nós, no escuro das nossas emoções, também estamos. O invisível trabalha antes do visível. O silêncio constrói antes que o som possa ser ouvido. A física quântica aponta que o campo de possibilidades responde à observação consciente. Mas essa observação não pode ser uma cobrança. Ela precisa ser um testemunho amoroso, como quem olha para o céu e sabe que, mesmo atrás das nuvens, o sol permanece. Quando olhamos para a vida com esse tipo de presença, uma presença que respeita o tempo interno das coisas, deixamos de empurrar e começamos a acolher. Prosperidade é movimento, sim, mas é um movimento que flui da harmonia, não da ansiedade. E isso exige sensibilidade, exige pausa, exige escuta. O campo fértil só floresce quando há entrega. E entrega não é desistência, é confiança. É saber que mesmo que os olhos não vejam, algo está crescendo, algo está se organizando, algo está vindo na direção certa. Quando você insiste demais, você vibra a escassez, mas quando você confia no tempo do solo, você vibra a abundância, porque só confia quem sente que faz parte, quem sabe que há um fluxo maior conduzindo tudo, e quem se alinha a esse fluxo, colhe, não por controle, mas por merecimento vibracional, porque a natureza e o universo florescem em resposta à vibração certa, no tempo certo, com a intenção certa. O que a natureza ensina sobre paciência vibracional? Há um ensinamento sutil e profundo que a natureza nos oferece todos os dias. Tudo tem seu ritmo, tudo tem sua estação, tudo se move segundo um tempo que não pode ser apressado. E ainda assim, dentro de nós, há uma parte que insiste em querer ver resultado antes da hora, que confunde urgência com merecimento, que acredita que quanto mais rápido, mais certo, mas a natureza não tem pressa. E ainda assim, tudo nela floresce. O bambu chinês é um dos exemplos mais simbólicos dessa verdade. Durante os primeiros anos depois de plantado, ele não mostra quase nenhum crescimento visível. Quem olha de fora talvez diga que nada está acontecendo, que a semente falhou, que algo deu errado. Mas, por baixo da terra, suas raízes estão se expandindo, fortes, profundas, preparando o terreno interno para sustentar um crescimento extraordinário. E então, depois de anos de silêncio, ele cresce de forma acelerada. Em semanas, atinge alturas que impressionam. Mas esse crescimento visível só é possível porque houve um tempo de preparo invisível. Assim também acontece com a verdadeira prosperidade. Ela começa onde o mundo ainda não vê. Ela cresce por dentro, nos ajustes que você faz no seu campo emocional, nos silêncios que você atravessa com coragem, nas escolhas que ninguém aplaude, no alinhamento sutil entre o que você deseja e o que você já é. E isso leva tempo, porque não se trata apenas de receber, trata-se de sustentar. E sustentar algo grande exige raízes fortes. Joe Dispenza fala sobre a importância da repetição coerente. O cérebro precisa de tempo para criar novos caminhos. O corpo precisa de repetição emocional para abandonar velhos hábitos. E a energia precisa de estabilidade para se reorganizar. Isso não é lentidão, isso é profundidade. É o universo testando sua consistência vibracional antes de liberar uma nova realidade. A natureza não se apressa, porque ela sabe que tudo está em seu devido lugar. Quando tentamos forçar a prosperidade, como se ela devesse acontecer no nosso tempo, perdemos a sincronia com o campo, emitimos um sinal de desconfiança, e o campo responde com silêncio. Mas quando você entra em paz com o tempo da sua semente, quando aceita que cada processo tem sua própria maturação, algo muda. O campo reconhece sua entrega e começa a responder. Prosperidade é como o crescimento do bambu, invisível por um tempo, mas depois inevitável. E a paciência vibracional é o solo onde essa inevitabilidade se constrói. É ali, no silêncio dos dias em que nada parece mudar, que a energia se realinha, que o corpo aprende a confiar, que a alma se ancora, e quando tudo estiver pronto, por dentro e por fora, o florescer será natural, não porque foi forçado, mas porque foi permitido. História real. Como ela manifestou após 3 anos de fracasso, quando parou de controlar, ela chegou ao limite.
3 anos de tentativas, 3 anos de projetos que começavam com entusiasmo e terminavam em silêncio. 3 anos de cursos, de afirmações, de visualizações, de jornadas espirituais e promessas de prosperidade. E no final, o mesmo vazio, a mesma conta negativa, o mesmo aperto no peito. Ela se perguntava: o que mais eu preciso fazer? E sem perceber, essa pergunta carregava a semente da estagnação, porque ainda partia da urgência, da falta, do desespero por controlar o invisível. Foi só quando ela parou, verdadeiramente parou, que algo começou a mudar. Não parou de agir, parou de tentar controlar, parou de tentar convencer o universo, parou de exigir respostas imediatas e começou, pela primeira vez, a escutar. Escutar o corpo, escutar o coração, escutar o silêncio. E nesse silêncio, encontrou a si mesma, não como alguém que precisa merecer, mas como alguém que já é, que já vibra, que já pode. Ela conta que, naquele momento, algo profundo mudou. Ela deixou de pedir e começou a permitir. Deixou de implorar por sinais e começou a confiar no ritmo da vida. Começou a fazer o que fazia antes, mas de um lugar novo, um lugar de entrega, um lugar onde a presença valia mais do que o resultado, onde a ação era uma extensão da confiança, não da carência. Essa mulher não é exceção. Ela é um espelho, um reflexo do que acontece quando a intenção se alinha com a vibração, quando o controle mental dá espaço à sabedoria energética, quando o querer se transforma em ser. E o que mudou a vida dela não foi mais esforço, foi mais presença. A presença que acolhe o agora como caminho, que aceita o processo como parte do milagre, que reconhece que a manifestação verdadeira não acontece quando você força, mas quando você está inteiro. Bruce Lipton nos lembra que o ambiente interno precisa estar em coerência para que uma nova expressão da realidade aconteça, e ela entendeu isso no corpo. No momento em que parou de correr atrás da prosperidade como se fosse algo distante, ela a encontrou, porque ela passou a vibrar de dentro o que buscava fora, e o universo, como sempre, apenas respondeu. Essa história não é sobre técnica, é sobre estado de ser, é sobre lembrar que a verdadeira manifestação acontece no silêncio, no instante em que você deixa de lutar contra a vida e começa a dançar com ela, no momento em que você confia tanto que já não precisa provar nada. E é justamente aí que o invisível começa a se materializar, porque a vibração certa não exige, ela convida, e o universo responde ao convite com sincronia, com leveza, e muitas vezes com beleza inesperada. Modelo mental para transmutar ansiedade em intenção elevada. Ansiedade é um fogo que consome por dentro. Não grita, mas pulsa. Não berra, mas aperta. É aquele sentimento de estar sempre um passo atrás da paz, sempre à espera de algo que justifique o agora. A mente corre, o coração pesa. E a vida, mesmo quando oferece pequenas bênçãos, parece insuficiente. Porque a ansiedade desencaixa o tempo interno. Ela nos desconecta do presente. E é no presente, apenas nele, que a vibração da manifestação pode habitar. Mas e se a ansiedade não fosse inimiga? E se, em vez de combatê-la, você a escutasse? Porque, no fundo, a ansiedade carrega um pedido. Ela quer certeza, quer direção, quer segurança. E o que ela mais precisa é ser acolhida, não silenciada, ser convertida, não evitada. Existe uma alquimia emocional possível, uma transmutação vibracional que começa quando você escolhe transformar essa energia agitada em intenção elevada. Joe Dispenza ensina que o foco é o que dá direção à energia, mas é a emoção elevada que dá potência à criação. Quando você foca em algo, mas vibra medo, está criando com distorção. Mas quando transforma a ansiedade em presença, quando sente, respira, escuta e não foge, você começa a ganhar domínio sobre o seu campo. E esse domínio é o que muda tudo. Transmutar a ansiedade em intenção elevada é mudar a pergunta interna, de "e se der errado?" para "e se estiver tudo se alinhando de forma invisível?" É trocar o "preciso que aconteça agora" por "confio no tempo da vida." É converter a pressa em respiração, o desespero em observação, a expectativa em frequência. Neville Goddard dizia que você deve assumir o estado do seu desejo como se ele já fosse real. E isso não se faz com agitação, se faz com profundidade, com presença, com aquela certeza mansa que vibra no corpo como quem sabe que já é.
mesmo antes de ver. E é essa certeza silenciosa que reprograma o campo, que muda o cérebro, que reescreve a realidade. A ansiedade quer correr, mas a intenção elevada caminha com firmeza, uma respiração por vez. Um pensamento por vez, uma vibração por vez. Quando você começa a sentir o agora com o coração aberto, mesmo sem respostas, mesmo sem sinais, algo se reposiciona dentro, e essa reposição é tudo, porque a nova realidade não chega como um prêmio, ela floresce como um reflexo. Transmutar é escolher, no momento em que tudo parece descompassado, alinhar-se com o que é eterno, com o que pulsa para além do medo, com o que sabe, silenciosamente, que tudo já está em movimento, mesmo que os olhos ainda não vejam. E é nesse instante que a intenção deixa de ser um pedido e se torna uma vibração. E a vibração certa cria mundos, o DNA vibracional da verdadeira prosperidade. E então, depois de tanto buscar, de tanto tentar, de tanto desejar, talvez você perceba que a prosperidade nunca esteve tão distante assim. Ela não é um destino, não é um número, não é uma conquista a ser exibida. Prosperidade é um estado, um campo, uma frequência que se revela quando o desejo mental silencia e dá lugar à coerência vibracional. Porque não é o quanto você quer que determina o que você atrai. É o quanto você vibra aquilo que já sente ser. Há uma diferença entre imaginar riqueza e viver a sensação íntima de abundância, entre desejar alívio e encarnar a leveza, entre pedir e permitir. E essa diferença não se vê com os olhos, mas se sente com o corpo inteiro. Retomando Bruce Lipton, crenças não são apenas pensamentos, são instruções biológicas, são programas que falam com suas células, com seus hormônios, com seu sistema imunológico, com todo o seu ser. Se você acredita profundamente que não pode, que não merece, que é arriscado, seu corpo obedece, seu campo se adapta. Sua realidade externa apenas segue o roteiro interno, mas o oposto também é verdadeiro. Quando você assume uma nova crença como verdade vibracional, não apenas como ideia, mas como estado de ser, seu corpo muda, sua bioquímica se reorganiza, seu sistema energético se abre, e o mundo lá fora começa, quase imperceptivelmente, a se mover com você. Neville Goddard nos presenteia com uma revelação poderosa. A imaginação sentida é o estado assumido, ou seja, quando o seu eu interior muda, o mundo externo se reorganiza, não por mágica, mas por coerência. O universo responde à sua identidade vibracional. E identidade não é o que você faz, é o que você sustenta, mesmo no silêncio, mesmo na espera, mesmo quando tudo parece parado. A verdadeira prosperidade é consequência de uma identidade expandida, de alguém que se lembra, em cada gesto, em cada escolha, em cada pensamento, que já faz parte da abundância do universo. Alguém que não implora por milagres, mas vive como milagre, que não espera ser salvo, mas se permite ser canal. E por fim, talvez a melhor metáfora seja a da flauta afinada. A prosperidade é como o som que ela emite. Não nasce do sopro isolado, nem do toque apressado, nem da escuta ansiosa. Ela surge quando o sopro, emoção, o dedo, intenção, e o ouvido, presença, se encontram em harmonia. É aí que a música acontece. É aí que o universo responde, com sinfonia, com ressonância, com exatidão. E se a dor que você sentiu até aqui foi apenas o convite para afinar sua frequência com o que você realmente é? E se no fundo tudo que você buscou lá fora sempre morou aí dentro? Talvez agora seja o momento de escutar essa música, não com os ouvidos, mas com o coração. Porque a verdadeira prosperidade começa no silêncio que vibra quando você está inteiro.